Olá, turma! Vamos falar um pouco a respeito da indústria e o espaço geográfico. Pessoal, o espaço geográfico ele foi muito modificado a partir do século XVIII. Vamos entender agora por quê. Então, vamos para um período antes do século XVIII. Antes do século XVIII, já havia modificação no espaço geográfico. Afinal, toda sociedade modifica a natureza. Depende muito de como é modificada, mas toda a sociedade modifica. Por quê? Todas as pessoas precisam se instalar em determinado local e essa instalação vai fazer com que sejam construídas moradias e isso é uma modificação do espaço geográfico. As pessoas precisam se alimentar e esse alimento é retirado do espaço geográfico. Então vejamos, toda a sociedade modifica o espaço geográfico, modifica a natureza. Porém, pessoal, antes do século XVIII, as pessoas retiravam da natureza apenas aquilo que necessitavam para a sua sobrevivência. Após o século XVIII, vamos dizer assim que já no final do século XVIII aconteceu a Revolução Industrial. Então nós temos aqui a Revolução Industrial lá na Inglaterra e isso começou a modificar de forma bem drástica o espaço geográfico. Então foram grandes indústrias construídas, foi retirado recursos naturais para que essa indústria pudesse trabalhar. E aí, com o passar do tempo, após o século XVIII, que foi um marco, certo? A Revolução Industrial, vieram máquinas capazes de transformar de forma em grande escala esse espaço geográfico. Quais foram essas máquinas? Motosserra e trator, gente. Por quê? Antes o ser humano retirava aquilo que precisava, não tinha essas máquinas capazes de fazer tamanha modificação na natureza, então a modificação era pequena. Com o uso de trator e motosserra, é uma modificação significativa no espaço geográfico. Então, podemos perceber que essas modificações aconteceram depois, a partir, vamos dizer assim, do final do século XVIII. Por quê? Foi o período de grande revolução na indústria, o período da Revolução Industrial. Além disso, pessoal, a população mundial, ela multiplicou, então aumentou muito a população mundial com a Revolução Industrial, com a chegada dessas indústrias, certo? Então, o que foi que aconteceu? Como era o mundo antes? Existia um mundo antes do século XVIII e um mundo pós-século XVIII. Então, vamos lá. O mundo antes do século XVIII era retirado da natureza apenas aquele que as pessoas trabalhavam. A população mundial era bem menor. Não haviam máquinas capazes de destruir, vamos dizer assim, de modificar o espaço tão drasticamente. Então, depois do século XVIII, nós temos uma indústria que estava a todo vapor, e aí havia poluição no espaço geográfico. Nós temos também a destruição de grandes florestas. No Brasil, isso aconteceu também. Então, a gente vê lá cidades sendo construídas por causa da industrialização, florestas sendo modificadas por causa da industrialização no Brasil. Então, pessoal, como eu vinha dizendo, existia um mundo antes e um mundo após o século XVIII, certo? Isso está na página 18, olha só, na página 18 do livro de vocês. Vocês irão fazer a leitura e responder a atividade da página 19, tá bem? Então, pessoal, por hoje é só. Leiam esse conteúdo, fiquem aí por dentro dele, pesquisem além do que já está no livro de vocês, tá bom? E respondam a atividade, me mandem a foto da atividade respondida. Certo, pessoal? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.